O Brasil é o país da aviação. E não, essa expressão não é um exagero. Apesar da discordância dos estadunidenses, foi um brasileiro que inventou o avião. E desde que Santos Dumont inventou o avião, o país não parou de dar contribuições muito importantes para a indústria aeronáutica. Infelizmente, o brasileiro não soube dar valor a isso e nós perdemos uma das maiores empresas de construção de aeronaves do mundo. Vem com a gente conhecer essa história aqui na TV Cringe. Não tem como separar a história da aviação no Brasil da história da Embraer, a empresa brasileira de aeronaves. Essa empresa produz todo tipo de avião, comercial, executivo, agrícola, militar e até peças aeroespaciais. Hoje, ela é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, atrás apenas da Boeing e da Airbus. Vocês têm noção disso? Tem noção do nosso tamanho? Vai Brasília, vai Brasília. E a Embraer também é líder absoluta na produção de aviões comerciais de médio porte, aqueles com até 130 assentos. Pois é, os chamados voos regionais, aqueles de distância relativamente curta, são dominados pela Embraer em todo o mundo, mesmo que os gringos não saibam ou não gostem de saber disso. Quer ver? Olha só o astrofísico e divulgador científico Neil deGrasse Tyson contando isso para uma plateia como se fosse um grande segredo. Let's keep going. How about Brazil? They have a burgeoning aerospace industry. Do you know that most planes that you fly between regional cities is made and designed in Brazil? Na verdade, por muito tempo, eles chegaram a chamar os nossos aviões de Jungle Jet, o jatinho da selva. É sério, tá até no Urban Dictionary. Olha só como eles definem os nossos aviões. Um apelido para os jatos regionais da Embraer, chamados assim porque a Embraer está sediada no Brasil, lar da floresta amazônica. Eles são bem estreitos e pequenos, com apenas 3 assentos em toda a cabine. Por isso, os compartimentos superiores são muito pequenos, resultando na incapacidade de levar a maioria das bagagens de mão a bordo. Só que esse preconceito todo não impediu a Embraer de dominar essa fatia de mercado. E as coisas ainda podem melhorar com a série de aviões comerciais de médio porte E2. Essa série é considerada de melhor eficiência em termos de uso de combustível do mercado. Eles também são muito eficientes em termos de redução de emissão de carbono, causando um impacto menor ao meio ambiente em relação aos concorrentes. E para completar, esses aviões ainda são mais silenciosos, eles produzem 11% menos de ruído. Pode parecer bobagem, exagero, mas muitos países, especialmente na Europa, estão discutindo ativamente e até aprovando regulações ambientais que podem acabar banindo aviões poluentes e barulhentos, especialmente para voos mais curtos. Por isso, aviões como os da série E2 podem despontar como excelentes alternativas nesse cenário. A tecnologia usada nesses aviões chegou a levar o time responsável à final do Prêmio Europeu do Inventor de 2024. Não é pouca coisa. A Embraer também tem se dado muito bem na aviação militar. Um exemplo disso é o C-930 Millennium, um avião de carga militar de médio porte que está desafiando o C-130 Super Hercules da Lockheed Martin, que dominou esse setor por décadas. Esse avião ele é extremamente flexível, então ele consegue pousar em praticamente qualquer superfície sólida. E além disso, ele tem uma velocidade de 850 km por hora, que dá um pau em qualquer outro da categoria. Além disso, ele consegue carregar 26 toneladas de carga, 20% a mais do que o Hércules, e pode viajar 3.300 milhas náuticas, contra 2.100 do Hércules. A Força Aérea Brasileira já voou bastante com esse avião e mostrou todo o seu potencial em missões humanitárias,
Eles chegaram a carregar ambulâncias durante a pandemia de Covid-19. Vários países já encomendaram o seu, hein? Incluindo Portugal, Holanda, Áustria, Hungria, República Tcheca e Coreia do Sul. E tem mais uma dúzia de países que já assinaram uma carta de intenção ou então estão em negociação. É dominância pouca? A Embraer também tem o Phenom 300, que é o jatinho particular mais vendido do mundo há 12 anos. Mas a gente nem deveria ficar muito orgulhoso disso não. A nossa roteirista pediu para avisar aqui que esse tipo de jatinho particular emite muito carbono para a quantidade pouquíssima de gente que ele carrega. Então não é uma boa ideia não. Mas mesmo com tantas conquistas, por pouco o Brasil não deixou os gringos levarem a Embraer. É essa história que a gente vai contar no próximo bloco. Salve, galera! Vocês já pararam hoje para apreciar a grandeza do Brasil na história da aviação? A gente tem o Santos Dumont e a Embraer, cara. Já pararam para pensar nisso? This is Brasil! A Embraer nasceu em 1969 como uma sociedade de economia mista, ou seja, ela tem dinheiro tanto do Estado quanto privado, como hoje é a Petrobras e o Banco do Brasil. Após 2 décadas de sucesso, a Embraer passou por uma grave crise no final da década de 1980. O cenário geral já não era lá muito favorável. Crise econômica global, hiperinflação, crise política no Brasil. E bem nessa época a Embraer investiu muito no desenvolvimento de um novo projeto, o CBA-123 Vector. Esse avião era parte de uma parceria entre a Embraer do Brasil e a Fábrica Militar de Aviones da Argentina. Daí o nome, CBA, Cooperação Brasil-Argentina. Esse avião chegou a voar em 1990, mas a combinação entre a crise econômica e o alto custo do modelo levou o projeto a falhar. O resultado foi uma dívida enorme, que chegou a 933 milhões de dólares em 1992. Diante disso, o governo Itamar Franco colocou a Embraer numa lista de empresas a serem privatizadas, e ela acabou sendo leiloada em 1994. E aí a gente sabe o que vem depois da privatização, né? Demissões em massa. Nos anos seguintes, a empresa demitiu 3 mil dos seus 9 mil funcionários. Nas décadas seguintes, o nosso país passou por um grave processo de desindustrialização prematura. Pois é, a indústria, que chegou a representar 50% do PIB nacional em meados da década de 80, chegou a menos de 20% em 2020. E diante disso tudo, a Embraer resistiu como uma das únicas empresas de alta tecnologia do país, até a gente chegar no final da década de 2010. A essa altura, a Embraer e a canadense Bombardier dominavam o setor de aviação comercial de médio porte, enquanto o setor de aeronaves comerciais de grande porte era dominado pela Airbus e pela Boeing. De olho nos voos regionais, a Airbus fez o quê? Ela foi lá e comprou o projeto C-Series da Bombardier em 2017 e renomeou esse projeto para A220, passando a produzir então aviões de médio porte. Daí, para não ficar para trás, a Boeing viu que tinha que partir para cima da outra empresa dominante no setor, a Embraer. Em 2018, a Boeing e a Embraer assinaram uma carta de intenções para formar uma joint venture, uma fusão. Pode parecer uma ideia legal, mas esse seria o prego final no caixão da indústria brasileira. O único setor de alta tecnologia do qual nosso país ainda participava seria levado. Segundo o jornalista especializado em indústria Fausto Oliveira, isso geraria um efeito de simplificação produtiva que se espalharia aos poucos por vários outros setores. E quando a gente fala em ser levado, a gente não está exagerando. Nessa conjuntura, os melhores empregos ficariam no exterior e para a gente ficariam os trabalhos mais simples.
Mas o negócio não foi para frente por vários motivos, a começar pelas regras que foram impostas pelo processo de privatização. É que nesse processo de privatização, o governo ficou com a Golden Share, o que quer dizer que esse tipo de fusão teria que ser aprovada primeiro por ele. Outra condição foi a de que os acionistas brasileiros sempre teriam maior poder de decisão do que os estrangeiros. E entre esses acionistas estavam o BNDES e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. O governo Temer acabou aprovando a fusão, mas toda a tratativa acabou arrastando o processo. Outro fator foi a crise que a Boeing enfrentou depois do projeto Boeing 737-800 MAX ir por água abaixo. Depois da queda de 2 aviões do modelo, uma série de vazamentos mostrou que a Boeing sabia das falhas estruturais do avião e vendeu ele mesmo assim, causando a morte de mais de 300 pessoas. Com a perda de credibilidade e a proibição de voos do modelo em vários países, a Boeing entrou numa crise imensa. Com tudo isso, a Boeing cancelou o acordo unilateralmente em abril de 2020. Diante disso, a Embraer abriu um processo contra a Boeing, dizendo que as acusações usadas para rescindir o contrato eram falsas. E a Embraer pode ter gasto muito mesmo nesse processo. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, a cidade onde fica a sede da empresa, só em 2019 a Embraer investiu cerca de 500 milhões no processo da fusão. Mas o fim da joint venture abriu uma janela de oportunidade para a recuperação da empresa. Diante dessa situação toda, o senador Jacques Wagner propôs o projeto de lei 2195 de 2020, que levaria o BNDES a iniciar o processo de reestatização da empresa. Ele ofereceu 2 justificativas para o projeto. Primeiro, a crise que não apenas a Embraer, mas todo o setor da aviação sofreu durante a pandemia. E segundo, o risco à soberania nacional que uma fusão como a que quase aconteceu representava. Esse projeto ainda está em tramitação, vale ficar de olho. A essa altura a gente já entendeu o que a Embraer oferece hoje, como ela foi privatizada e quase perdida para o capital internacional, mas a gente ainda não viu como que ela chegou até aqui. Vamos conhecer um pouquinho dessa história no próximo bloco. Essa resposta eu vou querer ver, hein? Infelizmente, no Brasil, o que é do Brasil não é valorizado pelo Brasil. Essa é a dura realidade desde que esse continente chamado Brasil foi invadido. Apesar de ter sido fundada em 1969, para falar da origem da Embraer, a gente precisa voltar para 1946, ano da fundação do Centro Técnico da Aeronáutica, ou CTA, que é hoje chamado de Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA. A intenção do centro era planejar e controlar as atividades de ciência e engenharia da Força Aérea. Em 1950, o brigadeiro Casimiro Montenegro Filho criou um novo braço do CTA, chamado de ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Sim, aquele das faculdades de engenharia. A gente vai voltar a falar do ITA daqui a pouco, mas antes vamos voltar mais um pouquinho no tempo, dessa vez para 1931. Nesse ano nasceu Osiris Silva, na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Osiris tinha como ídolo o Santos Dumont, e junto do amigo dele, chamado Zico, eles sempre quiseram criar novos aviões. Os dois se juntaram à Força Aérea e passaram a trabalhar no Correio Aéreo Nacional. O Zico acabou morrendo num acidente de avião e, segundo Osiris, isso motivou ele ainda mais a levar adiante o projeto de construir aviões. E é aí que essas duas histórias se cruzam. Olha só, a gente vai ver um trecho do vídeo How a Brazilian Boy Started a Jet Company, The Rise of Embraer. Ou como um garoto brasileiro iniciou uma empresa de jatos, a ascensão da Embraer.
do canal Rise Report. O ITA pode ter sido recém-estabelecido, mas era uma das universidades mais prestigiadas que o Brasil tinha a oferecer em termos de matemática e estudos científicos. O brigadeiro Casimiro queria que o Brasil produzisse aeronaves em massa e sabia que precisava desenvolver o talento certo para fazer isso acontecer. Apenas os melhores dos melhores poderiam sequer se formar em suas fileiras, quanto mais superar expectativas. Osíris era diferente. Ele tinha mais do que apenas capacidade acadêmica a seu favor. Ele era movido pela memória de seu amigo falecido e trabalhou incansavelmente para cumprir a promessa que fizera a Zico. Ao final de sua estadia no ITA, Osíris estava no topo de sua classe e até recebeu uma medalha de ouro especial do reitor da escola durante a cerimônia de formatura. O brigadeiro Casimiro viu seu potencial e o enviou para o Departamento de Aeronaves do Centro Técnico de Aeronáutica em 1963. Enquanto trabalhava para desenvolver novas aeronaves brasileiras, Osíris teve uma ideia. Ele percebeu como a maioria dos fabricantes se concentrava exclusivamente em construir grandes jatos que só podiam pousar em grandes pistas. Cidades pequenas nos arredores, que só podiam construir pequenas pistas rudimentares, estavam sendo negligenciadas. Osíris sugeriu que começassem a construir aviões menores e confiáveis que pudessem ser usados tanto por civis quanto por militares. Muitos adoraram as ideias do homem, muitos outros não. Pra mim parece que foi uma ideia genial, porque ele basicamente criou um nicho de mercado, focando nos voos regionais. E foi isso, como a gente viu, que fez a Embraer ter o sucesso que teve. O departamento do CTA, onde Osíris foi trabalhar, estava cheio de ex-alunos do ITA e também atraiu talentos de fora do Brasil, como o projetista francês Max Host. Foi lá que nasceram os primeiros projetos de aviões da Embraer, como o bimotor Bandeirante, o avião agrícola Ipanema e o planador Urupema. Foi o primeiro desses aviões, o Bandeirante, cujo projeto foi liderado pelo Osíris, que demonstrou tanto potencial que justificou a criação de uma fábrica para a produção da versão comercial da aeronave. Em 1969, a Embraer foi fundada em parceria com o Ministério da Aeronáutica, sendo presidida pelo Osíris e tendo no seu quadro de funcionários, em sua maioria, ex-alunos do ITA. Para recapitular, a Embraer teve os seus primeiros funcionários formados no ITA, seus primeiros projetos criados no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do CTA, que empregava alunos do ITA. Não é exagero dizer que a Embraer nasceu no ITA, e o próprio Osíris admite isso. Você não precisa nem passar da dedicatória do livro dele, Nas Asas da Educação, para perceber isso. Ao Ministério da Aeronáutica, que criando o ITA demonstrou o fantástico poder transformador da educação. A gente acrescentaria só mais uma coisinha: a Embraer nasceu sim da educação e de muito investimento público. E você, sabia que o Brasil era tão poderoso assim na aviação mundial? Conta pra gente nos comentários e a gente volta no próximo TV Cringe. Falei e saí correndo. Santos Dumont, rainha. Irmãos Wright, nadinha. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E se você quiser ver mais, tem um vídeo indicado aí pra você na tela, hein? Também tem um botãozinho ali que você usa para se inscrever, para manter alguma proximidade algoritmo com essa doideira que a gente vem fazendo aqui. Obrigado, Ana, pela apresentação. Obrigada, Álvaro, obrigada, equipe. É isso aí. E obrigada, público. Valeu!